Boa tarde a todos. Dá inicio a segunda das vidas paralelas, desta volta dedicada á arqueoloxía, na véspera das celebracións múltiplas que decorren na cidade de Lisboa a propósito dos 50 anos do 25 de abril. Agradezo, en nome da Cátedra de Estudos Galegos, a disponibilidade de André Teixeira, arqueólogo e investigador da Facultade de Ciencias Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, que hoxe nos acompaña na mesma sala don Pedro Quinto da FLUL para concedernos esta entrevista. Previa ao diálogo con Rebeca Branco Rotea, que se realizará no día 10 de maio no Museo Arqueolóxico do Carmo, por xentileza da Asociación dos Arqueólogos Portugueses e do seu presidente, José Arnó, que así se asocia como terceira entidade colaboradora á segunda iniciativa de Vidas Paralelas. André, boa tarde. Boa tarde. Cal foi o seu primeiro contacto coa arqueoloxía? Que obras, profesores, que mestres o teñen marcado máis como académico, como leitor, como investigador? Então, eu comecei em História. Portanto, quando eu comecei não havia ainda uma barreira clara entre o que era a História e a Arqueologia. Hoje os cursos estão autonomizados, de licenciatura, mestrado, doutoramento, mas naquela altura não era assim tão claro, tornou-se depois, e portanto eu comecei em História. Portanto, toda a minha formação a fiz nessa área e portanto trabalhando com documentação escrita, não é? E portanto comecei assim. Depois, à medida que fui, enfim, fazendo o meu curso e depois também a minha formação pós-graduada, fui-me aproximando da arqueologia, achando que não eram duas coisas incompatíveis, antes pelo contrário, ao fim e ao cabo duas ciências que querem estudar o passado e, portanto, uma através da documentação, outra através dos vestígios materiais, parecia-me uma coisa, portanto, que tinha relação, portanto, não me pareceu que fosse uma coisa substancialmente distinta, claro, com as suas metodologias. E, portanto, tive esse percurso, que nem toda a gente... Também na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, onde eu fiz a minha formação, era uma variante, a arqueologia era uma variante da História. Portanto, tudo isto para dizer que eu fui muito marcado por uma formação histórica, uma formação de historiadores. E portanto, ali houve toda uma série naquela altura a FCSH tinha ali nomes muito conhecidos e muito reputados a nível nacional e internacional na área da História, com os quais eu pude aprender, não é? A escola de História Medieval, portanto, dos medievalistas, era muito forte, o professor José Matoso, o professor Oliveira Marques, com quem eu ainda cheguei a ter aulas, embora eu já tivesse um pouco de saída, mas com quem eu cheguei a ter aulas, e depois toda uma série de outras pessoas que estavam, e algumas ainda estão, nesse departamento, que me abriram completamente perspectivas novas relativamente à Idade Média. Depois, para a Idade Moderna, tive também um grupo muito interessante que ali existia, ao qual eu depois fiquei associado, no CHAM, que era o Centro de História de Além-Mar, hoje tem outra designação, mas que se chamava assim nessa altura, uma série de gente ligada à história da expansão, Artur Teodoro de Matos, Luís Filipe Tomás, João Paulo Oliveira e Costa, eram assim os professores na altura, e que me apresentaram uma perspectiva completamente diferente da expansão portuguesa. Eu, quando entrei no curso, o meu pensamento era, posso trabalhar a contemporânea, gostar da contemporânea, o medieval, mas a expansão de certeza absoluta que não. Mudou completamente a minha perspectiva. Portanto, ao fim e ao cabo, nós tínhamos uma formação ao nível de liceu, de escola, com uma história da expansão ainda muito tradicionalista. E ainda é. A formação que se dá nas escolas ainda é muito tradicionalista e portanto, aquilo desagradava-me. E a perspectiva que eu vim a ter com estes mestres que referi foi completamente distinta. O principal, digamos que a principal linha, digamos assim, é a de que não se pode estudar a expansão portuguesa. Ao fim e ao cabo, descentralizar o estudo da expansão portuguesa dos portugueses para aqueles com quem os portugueses se relacionaram. Ou seja, o não poder compreender a presença portuguesa num determinado sítio
sem compreender a história desse mesmo sítio prévia à chegada dos portugueses. Isso para mim foi uma revolução completa na forma de pensar isto, ou seja, de repente não era a história dos navegadores, dos reis, dos portugueses que conquistam isto e conquistam aquilo, mas perceber todo o quadro que permite que os portugueses entrem ali, não entrem acolá, enfim, e que tenham uma determinada estratégia num sítio e noutra completamente distinta, precisamente para se adaptar a esses diversos meios. E, portanto, eu diria que é muito aqui que nasce a minha formação depois também existia ali na Nova, a arqueologia medieval também estava relativamente desenvolvida, portanto, devido sobretudo a Rosa Varela Gomes, que foi a minha professora e que tinha trabalho na área da arqueologia medieval, e eu também acabei por fazer as minhas escavações arqueológicas, as minhas primeiras escavações arqueológicas nessa área, portanto não de uma arqueologia de um período mais antigo e que tem mais tradição em Portugal e na Península Ibérica em geral, da pré-história ou da arqueologia clássica, mas acabei por ter as minhas experiências ligadas à arqueologia medieval e à arqueologia medieval islâmica, portanto também uma perspectiva um bocadinho distinta e, portanto, nesse sentido, digamos que esta conjugação de uma formação sólida em história nestas áreas que referi, com estes nomes, e depois estas experiências na área da arqueologia acabaram por me levar a pensar, trabalhar a arqueologia medieval e da época moderna, portanto, baixo-medieval, ao fim e ao cabo, a arqueologia do período baixo-medieval, dos últimos séculos da Idade Média e da Idade Moderna, e sempre, mas sempre, em complementaridade com uma história desse mesmo período e até de outras áreas. Portanto, um pouco isso. Justamente na súa tese de doutoramento, defendida en 2010, deixou constancia escrita da importancia da súa familia, e en especial da súa avoa, no que poderíamos designar unha paixón primordial pola historia. Ainda antes de entrar na universidade, quere partillar esta memoria primeira? De facto, a minha avó foi professora primária e, portanto, tinha digamos que tinha um enquadramento distinto daquilo que era a maioria dos portugueses daquela altura, não é? E, portanto, sempre me incutiu imenso a parte da história. Claro que era uma história muito tradicionalista, que ela sabia que tinha ensinado na primária, imagina, portanto, a primária no tempo do Estado Novo, mas quer dizer, a verdade é que até pelas viagens que fazíamos, as voltas que dávamos em Lisboa, tudo aquilo criou um interesse pela história. Portanto, a ela, diria que posso dizer que a ela devo o facto de ter escolhido a história, que nessa altura já era uma coisa, se vai para a história não vai ter futuro, não é? Pensava-se muito assim, e era difícil entrar na universidade em Portugal, nessa altura, nos anos 90, era difícil entrar em Portugal, ou seja, as vagas eram poucas, portanto não havia aquela abertura, aquelas possibilidades de formação da população como existem hoje, embora ainda existam certos limites, mas as coisas estão muito diferentes e, portanto, a coisa não era assim tão fácil. E, portanto, escolher história nessa altura, eu tinha uma média razoável, portanto, relativamente boa, podia ter escolhido outras coisas, mas digamos que aquela experiência familiar acabou por me levar para esta área. A fortaleza é um objeto por natureza eminentemente pluridisciplinar. E así o aborda nos seus estudos como membro de equipas interdisciplinares extremamente sólidas no seu centro da Universidade Nova. Pode falarnos algo sobre a súa experiencia de traballo de equipa con o universo dos arquitectos? Sim, as fortalezas, portanto, foi castelos, as fortalezas, as estruturas militares, foi ali um interesse que eu também desenvolvi logo ao longo da formação. E aí também entraram outras pessoas que não foram meus professores. Por um lado, o professor Rafael Moreira, na área da História da Arte, da época moderna, ou da transição da época medieval para a época moderna. Digamos que a leitura, algum contacto, mas sobretudo as leituras abriram-me essas perspectivas. E depois o professor Mário Barroca, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, que é um investigador também muito da conciliação das áreas. Portanto, ele é arqueólogo, ele fazia escavações, mas é um investigador aberto à história da arte, à história, portanto, tinha também essa perspectiva. Portanto, eu encontrei ali o interesse pelas fortalezas
nessa perspectiva interdisciplinar, repare que eu falei de um historiador da arte e um arqueólogo que também é historiador da arte, de escolas diferentes, enfim, não foram meus professores, como digo, e portanto sempre nessa perspectiva interdisciplinar. Os arquitetos surgem em dois projetos que fizeram parte da minha formação e que correram muitíssimo bem e que me marcaram de forma muito positiva. Um primeiro projeto que depois foi a tese de doutoramento é sobre a Índia, sobre a presença portuguesa na Índia, naquilo que é hoje a grande metrópole de Mumbai, não é? E foi um projeto que envolveu o chão, portanto a área de História, a Arqueologia, e na altura, enfim, basicamente os arquitetos da Universidade de Coimbra. O Walter Roça e o Paulo Varela Gomes já falecido, o Walter Roça que continua na Universidade de Coimbra precisamente nesta área. E portanto criámos um projeto interdisciplinar que tinha estas várias valências e que foi extraordinário. Portanto, com missão de campo, na Índia, de arquivo, eu fiz muito arquivo na Índia, o Arquivo Histórico de Goa, e que depois estivemos juntos no território que estávamos a estudar, que era o território de Mumbai, e a partilha foi absolutamente extraordinária e eu percebi, se já tinha percebido nas leituras, percebi na prática como é que se podia montar um projeto interdisciplinar com bons frutos. Além de serem pessoas extraordinárias, sábias e terem uma forma de vida, que estas coisas também contam, uma vida muito... Uma forma de estar na vida muito interessante. O Paulo Varela Gomes depois foi para Goa, esteve como delegado da Fundação Oriente em Goa e, portanto, eu as vezes que fui a Goa por causa do meu projeto de doutoramento, estive com ele na Fundação Oriente e fora dela, naturalmente, e, portanto, também houve esse encontro pessoal que foi interessante. Portanto, esse projeto na Índia. Depois tivemos um projeto em Marrocos, aí já fomos nós, a iniciativa já partiu de nós, sobre Marrocos, sobre a presença portuguesa em Marrocos. Era uma temática que estava um bocadinho, mesmo Marrocos tinha sido um bocadinho esquecido no período das comemorações dos descobrimentos portugueses. Houve uma Comissão Nacional para a Comemoração dos Descobrimentos Portugueses nos anos 80 e 90 e Marrocos ficou assim um bocadinho de parte porque não era exótico, não era, digamos que não fez parte de facto do mundo das descobertas, por um termo que tem muita, enfim, que se discute, mas enfim, não fez parte desse mundo das descobertas, era um território que de alguma maneira ou em que a ação portuguesa tem muito a ver ainda com o mundo medieval, e, portanto foi um território que não foi muito trabalhado e nós ali, a uma certa altura, 2005 por aí, resolvemos pegar em Marrocos. Aqui a Faculdade de Letras tinha uma escola interessante de estudos sobre Marrocos. Nós lá na Nova também tínhamos alguma coisa, mas não era uma área tão desenvolvida, desenvolveu-se muito mais a parte da Ásia, do Oriente, também alguma coisa o Brasil, mas de facto, sobretudo a Ásia, as Ilhas Atlânticas também se tinha desenvolvido, o Norte da África menos. E, portanto, nós resolvemos pegar em Marrocos e pensámos logo no projeto do ponto de vista interdisciplinar. Portanto, ao lado da arqueologia, nós a partir de 2007 começamos a fazer escavações em antigas cidades portuguesas no Norte da África, a parte da história, aí quem dirigiu o projeto era a professora Maria Augusta Lima Cruz, da Universidade do Minho. Foi também um belíssimo encontro, um grande encontro, uma pessoa que hoje já está há alguns anos jubilada da universidade, mas que foi um encontro, portanto, tem uma diferença de idades grande comigo, mas que foi um encontro também absolutamente extraordinário, mais uma vez, pela sabedoria científica, pela forma de estar na vida. Essas coisas são, realmente, quando a combinação ocorre, nascem coisas frutuosas e, portanto, desenvolvemos este projeto e envolvemos os arquitetos da Universidade do Minho, nomeadamente o arquiteto Jorge Correia, que já tinha feito trabalho com o arquiteto Alexandre Alves Costa no Norte da África e, portanto, temos que incluir também. E, portanto, aquele primeiro projeto em Marrocos começou em 2007. Em 2005 começámos a pensar, foi a primeira vez que fomos a Marrocos, no âmbito de um colóquio, e, portanto, em 2007 arranca o projeto com estas várias valências: história da arte, história da arquitetura, portanto, os arquitetos, historiadores, arqueólogos. E o projeto depois seguiu sempre assim, e nós, na verdade, a maioria dos projetos que lançámos a partir dessa altura, e tem sido um bocadinho a nossa marca, digamos que a nossa marca, enfim, a prática que temos seguido
é de realmente tentar esta interdisciplinaridade. Muitas vezes com linguagens distintas. Os arquitetos têm uma linguagem distinta, uma forma de trabalhar, têm ritmos completamente diferentes do nosso. É uma coisa que os arquitetos fazem uma campanha em Marrocos, recolhem uma série de informação e já podem trabalhar com aquilo, quer dizer, têm um volume de informação grande. Nós, na arqueologia, fazemos uma campanha em Marrocos de um mês e aquilo serve para pouco. Porque é muito morosa a arqueologia. A coleta de dados em arqueologia é extraordinariamente demorosa. Portanto, digamos que os ritmos são distintos, as linguagens são distintas, mas eu acho que nós temos tudo a ganhar em fazer esse cruzamento interdisciplinar e, portanto, esse encontro com os arquitetos, como com outras áreas, tem sido muito, muito frutuoso. Eu acho que a arqueologia, nesse aspecto, poderia dizer que a arqueologia é uma área científica que tem o hábito de convocar outras áreas do saber e muito diversas, mesmo da área das ciências da natureza, das ciências históricas, das ciências da linguagem mesmo. Portanto, tem uma digamos que à partida na sua própria concepção, pegando aqui até numa concepção de uma definição que é dada aqui pelo professor da casa, o professor Carlos Fabião, é à partida um saber interdisciplinar. Ele define-o assim e eu comungo completamente dessa, e acho que a prática mais recente, pelo menos, tem mostrado claramente essa via. Acaba de regressar de Ceuta. Hai alguma história narrativa, algún episodio do traballo de campo que neste momento queira compartir connosco? Em Ceuta. Pois, em Ceuta, portanto, nós ao fim e ao cabo temos no norte da África procurado estudar essa implantação portuguesa, que é uma implantação que está muito marcada na documentação, na historiografia tradicional, está muito marcada pelo peso da crónica, que é sempre laudatória dos feitos militares e tem um discurso ideológico muito marcado, não é? na sua produção, e portanto a historiografia está muito marcada por esse discurso produzido pela nobreza ou para a nobreza, e portanto um discurso de guerra, não é? E portanto, ao fim e ao cabo, temos muita documentação, temos muitas narrativas que nos apontam para uma presença portuguesa, para uma interferência portuguesa no norte da África, muito marcada pela guerra. Quase como se a guerra ocupasse o cotidiano 365 dias por ano. Bom, o que é que nós temos procurado trabalhar ali? Eu diria que duas coisas. Uma, perceber as transformações que os portugueses produzem nas cidades que encontram e, portanto, tivemos que ir estudar a fundo a cidade medieval e islâmica no norte da África. De resto, interessante porque tem naturalmente pontos de contacto com a cidade islâmica medieval da Península Ibérica, não é? E, portanto, muito essa transformação operada pelos portugueses nos vários aspectos da vida cotidiana, essa tem sido uma das linhas que já, lá está, como dizia, que o Jorge Correia, o arquiteto, já tinha trabalhado e que nós desenvolvemos também do ponto de vista da arqueologia e da história. Portanto, perceber efetivamente que marca é essa da presença portuguesa nos vários aspectos do cotidiano e nas próprias materialidades. E depois, segunda linha do nosso trabalho no norte da África, que vamos procurar desenvolver, candidatamos agora um projeto precisamente nessa linha, de compreender a população que viveu permanentemente naqueles territórios. Que tem, portanto, são portugueses também, enfim, outros estrangeiros, castelhanos algumas vezes, enfim, italianos, entre de várias nações, mas enfim, fundamentalmente portugueses, cristãos, enfim, como queiramos, mas que têm, reparem, que têm digamos que prioridades, que têm um cotidiano, apesar de tudo, substancialmente diferente daquela nobreza que vai para o norte da África, faz a sua guerra e volta ao país. Portanto, estamos a falar de uma população que vive permanentemente naqueles territórios e, portanto, em que a sua preocupação não é fazer a guerra 365 dias por ano e voltar ao reino
para dizer ao monarca, ao rei, olha, fiz isto, matei não sei quantos muçulmanos, enfim, aquilo que era a linguagem cruzadística da época, não é? E, portanto, essa população quer fundamentalmente sobreviver, não é? Embora, claro, que esteja muito marcada por toda uma ideologia que tem a ver com o confronto entre o Islão e a cristandade, mas eu diria que tem também uma prática cotidiana que é de sobrevivência. E há inúmeros testemunhos que temos, embora não seja isto que salta para as crónicas, pelo menos para as crónicas régias, inúmeros testemunhos da ligação entre população cristã habitante das praças portuguesas e muçulmanos que vivem fora dessas praças. De resto, há muçulmanos a viver dentro das praças portuguesas, como nós pensamos ter provado para o caso da Zamora, além de judeus. Portanto, pensar também que os portugueses que lá estão, muitas vezes são cristãos novos, portanto, têm ali uma herança que não é propriamente de um cristianismo antigo, e, portanto, estes espaços são muito mais espaços de... É verdade que são espaços de guerra, não estamos com isso a retirar essa componente, mas que há uma população, há um 365 dias por ano, de uma população que é muito mais diversificada e muito mais complexa do que esta fronteira que as crónicas nos contam, o Islão, a cristandade. E esse é um dos temas que nos interessa também trabalhar e que temos procurado trabalhar no caso de Ceuta, estudando muito a cidade islâmica, é aquilo que eu acabei de vir lá precisamente para trabalhar nessa área, e já agora dizer também, trabalhando numa cidade que é uma cidade, talvez seria o aspecto que eu destacaria mais relativamente à minha experiência em Ceuta, é uma cidade que muitas das vezes para muitos espanhóis e para muitos portugueses, mais para os espanhóis, é visto como uma cidade fortaleza quase, onde só vivem militares. É na verdade uma cidade de encontro. É uma cidade de encontro entre uma comunidade cristã e uma comunidade muçulmana. Eu estive agora, acabou o Ramadão há pouco tempo, e estivemos numa sala a fazer o futuro, portanto, digamos que a refeição que quebra o jejum do Ramadão, portanto, no final do dia, e tivemos a fazer juntos, como muçulmanos, na mesma mesa. Portanto, eu acho que Ceuta, sem esconder problemas que existem e que são conhecidos, mas para mim a cidade de Ceuta é também uma cidade de encontro no presente, uma cidade de encontro entre diversas comunidades religiosas e que vivem de uma forma, com problemas, como digo, mas que vivem, quanto a mim, daquilo que é a minha observação, de uma forma relativamente harmoniosa. Onde temos, é certo, população cristã, que renega um pouco os muçulmanos que lá vivem, que chegam a dizer que não são espanhóis, os muçulmanos não são espanhóis, enfim, há toda a polémica política que atravessa um pouco a Espanha e que atravessa também a Ceuta, alguns muçulmanos que também renegam, digamos assim, mas em que há diria eu, uma esmagadora maioria da população em que a convivência é... E isso é muito interessante e é muito enriquecedor, mesmo para quem está a estudar o passado, mas que encontra no presente de Ceuta precisamente essas comunidades a viver em comunhão. Mencionou a Praça de Azamor, a conquista dos momentos 1509 e 1514. A perspectiva do historiador, do arqueólogo, é a perspectiva do poder, de acordo con as fontes que conservamos, que as fontes arquivísticas que traballan. Cabe contrapor que a literatura, a poesía, transmítenos tamén, alén do discurso do poder e do cruzadístico, como mencionou, transmítenos a dúbida, a perplexidade. E eu recordo unha pregunta de Xavier Meneses, un poeta do Cancionero de García de Resende, a propósito da toma de Azamor, en que el revela a súa perplexidade, que é unha perplexidade que ven reforzada da perspectiva dos clásicos. Recorda a Tito Livio e o momento en que Aníbal dubida ante as portas de Roma.
e evoca ese momento de Tito Livio para advertir do problema de esperar no sitio no sitio do Azamor, e revela, a meu ver, máis do que unha simple citación, unha exhibición de erudición, revela a idea de como a memoria e o pasado, a memoria de Roma, pode axudar a perspectivar un momento de, repito, de perplexidade dos combatentes portugueses, non? E lembro tamén unha novela que estaba considerada anónima até ha ben pouco tempo, que é a Historia dos amores de Naceo e Amperidonia, que nos sitúa na primeira metade do século XVI. Ten moitos problemas a autoría, a datación. E o inicio comeza con dos portugueses en terras do Islam, que por desentendimentos con a súa patria deciden quedarse a vivir no Islam, e encontran nunha arca envolto en seda azul un manuscrito antigo que narra os amores, que despois é unha narrativa sentimental que xa, digamos, que anticipa o Quixote nesas narrativas de caixas dentro de caixas, e que, repito, era considerada anónima. Parece que é de Luís da Silveira, un poeta do Cancionero Xeral, como abordamos en un traballo recente. Quer dicir que a literatura, incluso a escrita, pensada e escrita para fidalgos, para aqueles nobres que soían, de acordo con as crónicas, a combatir en nome do cristianismo. Hai outros textos máis inquietos, máis fora das rotas, dos manuais de literatura, paréceme, das escolas, que nos transmiten algúns lampexos da perplexidade perante o outro, não? Com certeza. Não, exatamente, ou seja, e há de facto fontes que nos apontam para essa outra visão. Por exemplo, nós temos as crónicas de Dom Pedro Menezes, Dom Duarte Menezes, portanto, as crónicas oficiais da presença portuguesa no Norte de África, e depois temos os Anais de Arzila, que é escrito por um português que vive em Arzila, e em que se percebe precisamente que essa fronteira não é uma fronteira tão estanque assim, não é? E, portanto, é por isso, digamos que estes estudos que temos procurado fazer relacionados com esta fronteira, não é? Ao fim e ao cabo, uma visão de uma fronteira que não é uma linha estanque, não é? Mas que muitas vezes é geradora de identidades próprias e que muitas vezes nascem da ligação de um lado com o outro, não é? E depois há precisamente toda essa história, eu também destacaria aí, ao nível da historiografia, precisamente a colega com quem eu falei, a professora Maria Augusta Lima Cruz, sempre fez uma história, sempre teve uma linha historiográfica interessante, que é precisamente dos renegados, daqueles que, um muçulmano que serve os portugueses, ou dos portugueses que servem, que se passam para o lado de lá, precisamente para percebermos que há muita gente aqui a circular por entre essa fronteira, não é? E, portanto, a dar-nos uma visão um pouco diferente, e acho que isso é útil para os dias de hoje também, perceber isso, Sim. Não é? Facendo agora un pouco unha certa retrospección, como considera que foi a evolución do estudio historiográfico e arqueolóxico das fortalezas e das fronteiras do campo da arqueoloxía militar desde o inicio da súa investigación até hoxe? Pois, lá está, a minha investigação está muito marcada pelo estudo do período baixo-medieval e moderno, e é sobre isso que eu, digamos, poderei dizer alguma coisa. Eu diria que essa investigação acaba por estar muito marcada, e todo este universo todo este universo da fronteira, seja ela a fronteira ibérica ou a fronteira além-mar, como podemos dizer, esteve muito marcado pelos momentos políticos que o país, neste caso Portugal, e a Espanha terá sido muito assim, ou foi muito assim, pelos momentos políticos que vivemos digamos que no final do século XX, ou até ao final do século XX. E, de facto, esta área é uma área
muito marcada por uma historiografia, por uma prática da investigação que até ao 25 de Abril, no caso de Portugal, muito marcada pelo nacionalismo, pelo facto do país ter colónias naquele mesmo período, pelo facto de tentar fazer uma história da expansão portuguesa que servia para justificar a situação que então se vivia, que era o de domínio de colónias. Portanto, de alguma maneira, havia toda uma construção ligada a este período que procurava, digamos que na história, a justificação para a situação que se vivia, isto no que diz respeito ao espaço além-mar, e que olhava, por exemplo, para a fronteira luso-castelhana dentro daquela lógica nacionalista de que, portanto, era preciso afastar, era preciso, digamos que de Espanha não vem bom vento nem bom casamento, não é? Portanto, aquela coisa muito nacionalista e de uma procura de uma individualização de Portugal sempre face à Espanha. Portanto, nunca procurar as conexões, mas procurar sobretudo as diferenças e acentuar essas diferenças. Portanto, eu acho que os estudos deste período, sejam eles na área da história, sejam eles na área da arqueologia, sempre ficaram muito marcados, até uma certa altura, no século XX, no final do século XX, por esse, quando digo no final, no último até, 74, 75. Depois, naturalmente, que houve uma reação. Houve uma reação depois e antes. Portanto, nós temos vários autores que mesmo antes do 25 de Abril já faziam uma historiografia descolonizada, não é? Uma historiografia não nacionalista. E, portanto, olhavam para a fronteira ibérica sem essa visão dogmática e nacionalista, e olhavam para as fronteiras além-mar também sem essa visão. E, portanto, temos vários nomes na área da história, sobretudo, que trabalharam isso mesmo antes. Alguns deles referiam a Oliveira Marques, por exemplo, Vitorino Magalhães Godinho, enfim, vários autores, alguns deles de facto no exílio, que trabalharam numa perspectiva completamente diferente, e de facto, a seguir ao 25 de Abril aqui, houve, digamos que uma reação a essa historiografia tradicionalista e nacionalista, colonialista, e portanto, começou-se a operar alguma desconstrução dessa, eu diria que uma grande desconstrução dessa historiografia oficial, digamos assim. E, portanto, claro que muito marcada em alguns passos pelo materialismo histórico, enfim, pela corrente marxista, que teve também a sua força e o seu caminho. E, portanto, digamos que eu ainda apanho, já um pouco afastado, mas ainda apanho um pouco estas discussões e de alguma maneira também alguma síntese, não se pode dizer uma síntese, mas digamos que alguma superação, se quiser, desta dialética história nacionalista, história marxista. E, portanto, eu considero que a minha formação é feita um pouco nessa linha, embora eu já não tenha vivido o 25 de Abril, não tenha vivido a ditadura, mas digamos que ainda apanhei alguns ecos dessa discussão, até nas próprias leituras, naturalmente. Hoje em dia, eu penso que isso, embora haja todo um discurso agora de que é preciso descolonizar e tudo isso, claro que há muito a fazer para dar voz na história àqueles que não tiveram voz. Ainda agora estávamos a falar de textos que se calhar não foram tão trabalhados assim, portanto há muito para fazer, naturalmente, mas digamos que eu acho que superámos, se calhar não estou a ser muito, porque agora se fala muito do que é preciso superar, eu acho que nós tivemos grandes nomes que superaram essa historiografia nacionalista e colonialista, e, portanto, tivemos nomes que souberam, a seu tempo, fazer a descolonização da história, e nós, portanto, neste momento, eu diria, na minha perspectiva, que já superámos essa fase e, portanto, conseguimos hoje, por exemplo, no próprio relacionamento que temos com... eu há pouco esqueci-me de dizer isso, mas os nossos projetos em Marrocos envolveram sempre marroquinos. Em 2005, eu falei, em 2007 arrancou o projeto, em 2005 nós fomos a Marrocos. Nós fomos a Marrocos precisamente para nos aproximarmos da comunidade científica marroquina, e ela esteve sempre, e está, não podia ser de outra forma. Portanto, eu diria que nós já superámos, embora o caso de Marrocos seja muito diferente,
Porque no caso português, diferente do caso espanhol, não se considera que a presença portuguesa seja uma presença colonial, porque fica lá muito atrás na história. Portanto, no caso dos espanhóis existiu o protetorado até há bem pouco tempo. Enfim, até os anos 50 do século passado. E, portanto, no caso de Marrocos isso não se coloca tanto, mas eu acho que nós hoje temos uma relação historiográfica, por exemplo, com os países africanos de língua oficial portuguesa, que é totalmente diferente. Eu e a minha experiência em Cabo Verde está absolutamente, eu diria que está absolutamente superada, digamos que essa dicotomia, essa tensão que poderia estar relacionada com esse passado de uma historiografia colonialista e digamos, com esse passado colonial. Já agora, eu estava a falar falámos de Ceuta, o sítio que eu estive a trabalhar, de onde acabei de vir, foi escavado durante uma série de anos. A arqueologia que se praticou em Ceuta foi dirigida por um homem, Emílio Fernandes Sotelo, um galego. E, portanto, aliás, vou proximamente tentar entrar em contacto com ele, uma pessoa já com muita idade, e, portanto, só para apontar isso, é interessante que um galego foi para Ceuta e que precisamente começou a desenvolver uma arqueologia do período islâmico. E estamos a falar anos 80. Ele tem a sua obra, no final dos anos 60, a sua obra maior, Ceuta Cerâmica de Ceuta, medieval, e lá está, um homem interessante porque rompe um bocadinho com entra um pouco nessa área da arqueologia medieval islâmica, ali assim, e era um cura, é interessante, e entra nessa perspectiva. Portanto, é também uma herança interessante. Ali em Ceuta, essa arqueologia islâmica, desde ele, e antes mesmo, tem alguma tradição e alguma força diferente do que sucede na Península, onde, enfim, a partir dos anos 70 também começa a ter alguma força. Mencionou esta expresión, este conceito, descolonización da memoria. En Portugal, un conceito que circula nacional e internacionalmente. En Portugal, diríamos que na vertente máis creativa, ten moita fertilidade no cinema, na literatura portuguesas. No ámbito académico, sobre todo aquí, nesta universidade, esta Facultade de Letras, destacanse estudos e áreas académicas designadas como poscoloniais. Xa nos explicou que realmente antes deste momento historiadores como Godiño, Magallanes Godiño e outros grandes nomes xa practicaban unha perspectiva crítica poscolonial. Ainda no ámbito de unha posible reflexión política social sobre o traballo académico, en que sentido o estudo da fronteira física, da fortaleza no período moderno, pode contribuir a pensar hoxe a nosa dita Europa sen fronteiras? Sen fronteiras físicas, mas con fronteiras invisibles, fronteiras tanto máis potentes, en tanto que herdeiras do século XIX e os seus fortificados aparellos de Estado. Bom, para mim, o caso europeu ibérico, eu diria que é um assunto. Em que sentido? Bem, não sei se a perspectiva espanhola será a mesma, mas a minha perspectiva é que, no caso, nós, na Europa, construímos, e assim saibamos manter, um espaço político que permita a circulação, que permite o facto de existirem cidades de um lado e do outro da fronteira que têm projetos em comum, permitem programas de aproximação de um lado e do outro da fronteira, como o caso do Interreg. Enfim, eu acho que hoje, na Península Ibérica, essa fronteira é uma fronteira que existe, mas é uma fronteira de convivência, de cooperação. Eu acho que ultrapassamos aí completamente digamos que as velhas divisões e as velhas... portanto, acho que conseguimos superar, assim saibamos manter o espírito de tolerância ao outro e tudo isso, assim saibamos fazer assim saibamos manter a Europa numa linha de adesão da população a esse projeto
E não uma coisa que é ditada a algures em Bruxelas ou nos corredores do poder e que as pessoas não se identificam. Isso é uma, acho que é uma, isso, aí há uma luta permanente a manter. Quanto a outras fronteiras, aí é que eu tenho que dizer, porque tem sido uma constatação e para mim é digamos que é um dos dramas da sociedade contemporânea, das nossas sociedades contemporâneas. A Europa erigiu-se em fortaleza. Aquele Mediterrâneo que foi, nós que temos essa perspectiva histórica, aquele Mediterrâneo que foi, durante toda a vida, um espaço de conexão, um espaço de contacto cultural, económico, de movimentação de população. Nós, por exemplo, só para dar uma pequena anedota sobre Ceuta, como falávamos há pouco, a Ceuta da Idade Média cresceu desmesuradamente a sua dimensão. Portanto, é uma cidade gigantesca. Porquê? Porque, à medida que a reconquista, a chamada reconquista cristã, portanto, a formação dos reinos cristãos ibéricos se vai fazendo, há inúmera população que se vai refugiando na cidade de Ceuta e um pouco por todo o norte da África. Ou seja, imagina um movimento de refugiados da Península Ibérica para o norte da África, gente que foge das armas e todas as privações associadas à guerra. Pois, no momento que vivemos, que estamos a viver, nós temos, provavelmente, neste mesmo momento em que estamos aqui a conversar, centenas de pessoas dentro de uma casca de nós a morrerem no Mediterrâneo. E, portanto, esta incompreensão para o outro lado do Mediterrâneo, e digo isto como pessoa que trabalha frequentemente no norte da África, não é? E que assiste àqueles dramas da fronteira de Ceuta, ou mais além, aqui é que me parece que há aqui um contrassenso dos tempos atuais, completamente ao arrepio da história, não é? De insensibilidade, de desconhecimento do outro. Enfim, é uma coisa, mesmo do ponto de vista humanitário, absolutamente abjeta. E, portanto, é isso. Nós vamos falando da Europa com possibilidades de alargar a leste, não é? Já vamos pensando no Cáucaso, já vamos pensando na Ucrânia, naturalmente, e, portanto, vamos pensando em abrir esse espaço de democracia, de tentar levar um certo conceito de democracia, de direitos humanos às fronteiras de leste, mas sobre o sul, muito pouca conversa. E isto, como também, ainda um outro fator dessa distância, a distância face ao Islão, como se voltássemos outra vez ao tempo das cruzadas. E, afinal, religiões que têm tanto em comum. O cristianismo e o islamismo têm uma base comum, como eu ouço muitas vezes em Marrocos, quando estamos naquelas conversas. Portanto, na verdade, uma religião que tem inúmeras proximidades, até nos rituais. Bom, e, portanto, eu acho que a história e a arqueologia podem e devem, é um pouco essa... Tem sido uma linha, se calhar não escrevi ainda tanto sobre isso como deveria. Muitas vezes tendemos a fechar-nos no estudo dos nossos materiais, das nossas estruturas, dos nossos textos, das nossas coisas, e temos dificuldade em passar para a comunidade, em mostrar à comunidade a importância daquilo que fazemos, mas, enfim, eu diria que a minha presença no Norte da África, o trabalho que tenho feito no Norte da África e para o qual tenho levado diversas equipas, tem a ver com esse desejo de mostrar às sociedades europeias, contemporâneas, a proximidade, a relação de toda a vida entre e as continuidades, as permanências, as proximidades que existem entre a margem sul e a margem norte do Mediterrâneo. Portanto, como temos, já não falo no aspecto humanitário, porque esse, enfim, se calhar não é para nós da história, mas já não falando numa sociedade que tem que olhar menos para o eu e tem que olhar mais para o nós, mas mesmo passando isso, do ponto de vista da história, mostrar estas inúmeras conexões, mostrando aquilo que nós falámos há pouco, ou seja, de que as fronteiras sempre foram espaços de contacto. Falei-lhe de Ceuta, não é? Precisamente como esse espaço onde convivem, na discoteca, no restaurante. Está bem, num sítio não servem carne de porco, no outro sítio servem. E então, quer dizer, não é um problema, não é? Portanto, precisamente essa convivência no mesmo espaço, nesses espaços de fronteira. Portanto, tem un pouco esse sentido. Parece evidente a importancia e a dificultade de transferir o traballo sisudo, académico, documental, arqueolóxico
de transferir ese saber e esa visión para a sociedade dita civil. Sim. Eu aí assumo a culpa. Portanto, nós temos um ramo na arqueologia chamado arqueologia pública, que tem muita gente a trabalhar sobre isso e que é importante. Mas nós aqui, nomeadamente na Península, nós académicos, às vezes não fazemos essa parte. Eu assumo que não, de maneira nenhuma ainda não. Vocês temos feito exposições, temos feito alguma coisa, mas é preciso ir mais além, quanto a mim, para mostrar a nossa utilidade, não é? E para ajudar, de facto, este mundo contemporâneo, embora seja difícil. Também lhe comento que, tirando um ou outro caso, é difícil muitas das vezes nós passarmos para a comunicação social, porque a conversa que nós temos para dar é uma conversa que me vai dizer agora, percebe, não é bombástica o suficiente para entrar facilmente na comunicação social. Nós vemos um momento em que só as coisas espetaculares. Aliás, quanto a mim, isso até tem prejudicado a própria visão da disciplina, que é, nós neste momento, se descobrimos um tesouro, na arqueologia, se descobrimos um tesouro, os jornais vêm todos atrás de nós. Descobrimos assim uma coisa especial, valiosa. Se descobrimos o corrente, se descobrimos uma cozinha, um conjunto de casas de gente popular, isso não tem importância. É mais uma panela, como é que eles comiam naquela época, que dificuldades alimentares eles tinham nessa época, isso não interessa. Portanto, eu acho que nós na ciência estamos todos um bocadinho assim, não é? Ou seja, temos que publicar muito, temos que aparecer sempre com novidade, e no caso da arqueologia, temos que aparecer com algo em grande, algo espetacular. Ora, isto vai contra aquilo que são algumas correntes, digamos que as correntes naquelas eu me formei, que é precisamente uma arqueologia que serve para... em que o tesouro não é importante, não é? O valor não é dado pelo valor monetário ou qualquer daquilo que nós encontramos, o valor está na possibilidade de reconstituir as sociedades do passado e, de preferência, as sociedades que não têm escrita. Esse sempre foi o conceito de arqueologia em que eu me formei e inseri. Portanto, se nós agora, só aparecemos na televisão ou nos jornais quando descobrimos assim uma coisa extraordinária, estamos a negar aquilo que é a nossa própria, aquilo que é os próprios objetivos enquanto disciplina, que é precisamente dar a voz, reconstituir aquilo que são as sociedades do passado que não deixaram escrita ou em que os testemunhos, estou a falar da arqueologia histórica, com a pré-histórica isso é evidente, não é? Sociedades que não têm escrita, mas mesmo no caso das sociedades que têm escrita, de acrescentar ao conhecimento sobre o passado, precisamente a par desses testemunhos que nos chegam pela via escrita. Portanto, temos também alguma dificuldade nas sociedades contemporâneas de espetáculo de fazer ver a nossa mensagem. Regresando por un momento a esta península ibérica, Iberia, de sen fronteiras físicas que nos permite unha mobilidade e unha fluidez de relacións e de visións da historia. Como valora esta proposta de diálogo que Vidas Paralelas promove entre a arqueoloxía militar portuguesa e a arqueoloxía militar galega? Sim, no caso dos nossos trabalhos, meu e da Rebeca, que acabam por se... Repare, eu diria assim o seguinte contexto, do ponto de vista pensamento sobre este assunto. Eu acho que nós temos tudo a ganhar em afirmar, isto de partida, em afirmar na investigação, na cultura, mas também na investigação, nas instituições, uma linha de estudos que passam por um eixo ibero-americano. Ou seja, por uma comunidade que fala uma línguas, enfim, português, o castelhano e outras línguas da Península Ibérica. Acho que temos tudo a ganhar em afirmar esse polo. Eu sei que o inglês está muito
internacionalizado, parece que só se pode fazer ciência em inglês, e o inglês tem sem dúvida o seu papel, tornou-se de facto a língua franca internacional, só que não podemos esquecer que existe uma riqueza, uma diversidade linguística no mundo que vai além do inglês. E no caso de Portugal e de Espanha, uma riqueza linguística que vai do norte da América ao sul, portanto é praticamente um continente todo a falar a nossa língua, que é uma língua. Também temos, às vezes, agora com os estudantes, nomeadamente quando íamos para Ceuta, quando levava os estudantes, o espanhol, o castelhano, não é? O castelhano é muito parecido com o português, por favor, quer dizer, é evidente que saber bem castelhano para um português é difícil, ou saber galego, mas nós estamos aqui a conversar, não é? Nós estamos aqui a conversar sem problema nenhum. Portanto, eu acho que nós, os nossos países, e no caso já vou ao galego, mas no caso dos nossos países, Portugal e de Espanha, acho que devíamos, em cooperação naturalmente com essa enorme força que é a América Latina, que nos superou completamente, que tem a sua dinâmica, que tem a sua... nos superou em número, em diversidade, enfim, tudo isso, e também em África, temos que aproveitar essa linha de proximidade académica, cultural. Acho que devíamos aproveitar mais, porque está ali uma parte importante do mundo. No caso acho que esta devia ser mesmo uma estratégia, e uma estratégia que eu tenho procurado seguir. Nós tivemos há pouco tempo um projeto, precisamente, que acabou há pouco tempo, que juntava investigadores de Portugal, de Espanha, no caso era Sevilha, de Cabo Verde, de Santo Tomé, do Brasil, da Colômbia, portanto, e agora acabamos de submeter um projeto precisamente nessa mesma linha. Acho que temos que dar força a esta, e agora mais aberto, com mais antenas no caso da América, portanto, envolvendo pessoas do México, da Argentina, tudo isso. Acho que devíamos afirmar isso. No caso do português e do galego, então aí, quer dizer, porque esta questão da língua é muito importante, para mim é, ou seja, eu acho que a generalidade da população e muitos académicos não dominam inglês. Sabem inglês para fazer uma conferência, mas muitos... atenção, nós temos colegas portugueses, espanhóis, que são quase bilíngues, sem dúvida. Mas a generalidade da população não é bilíngue. Esqueçamos. E os nossos alunos não são bilíngues. Nós, quando damos um texto em inglês aos alunos, eles não é fácil, não é? Ora, portanto, eu diria que esta proximidade, a língua, de facto, é uma pátria, não é? Mas tece realmente relações absolutamente... Nós, por exemplo, partilhar isso consigo. Nós, por exemplo, no Norte da África, sentimos-nos muito bem, já falámos dessas pontes e tudo isso, mas há uma barreira linguística, clara. Não é? Nós encontramos ali, no nosso caso, sempre foi o francês, a relação, digamos que... Mas é uma barreira linguística clara. Nós vamos para Cabo Verde, vamos para a Colômbia e tudo isso, tudo flui com outra facilidade, não é? Portanto, no caso do português e do galego, caramba, estamos a falar de uma coisa que quer dizer, são os vizinhos do lado, não é? Portanto, não, quer dizer, do ponto de vista da proximidade linguística, e portanto eu acho que tudo aquilo que nós possamos fazer, existe muita dinâmica, a Rebeca é um pouco precisamente o exemplo disso, existe muita dinâmica universitária entre o norte de Portugal e a Galiza, não é? Muitas ligações até do ponto de vista universitário e tudo isso. Nós aqui menos, mas eu acho que é uma linha de trabalho que nós devíamos seguir em absoluto. Acho que só teríamos a ganhar por esta facilidade. Inclusive, por exemplo, esta Faculdade de Letras tem projetos, eu estava a dizer mal, esta Faculdade de Letras tem precisamente um projeto para o estudo do Rio Minho. Lá está. Sim. O João Pedro Cunha Ribeiro, um colega aqui da Faculdade de Letras da área da Arqueologia, tem um projeto para estudo do Rio Minho, em época pré-histórica, para a história antiga, mas precisamente essas complementaridades são evidentes, além da proximidade, como digo, que advém de uma língua, de uma vivência comum. Un interese específico dentro desta liña peninsular de traballo, a questón da escritura exposta, da epigrafía conservada nas fortificacións, nas fortalezas que investigou. Existiu un proxecto que tamén agora se está a retomar, no cual participei, que é a edición digital de epigrafía peninsular durante os séculos XVI e XVII.
portuguesa e española, ibérica. Que nos pode contar sobre esta perspectiva? Que é um mundo extraordinário. Bom, nós no Norte da África temos, não é, uma série de epigrafia, embora ali muito século XV, XVI, não é? Muito início e primeira metade do século XVI. Há outras coisas, mas muito que têm a ver com o próprio período da presença portuguesa nesse espaço. Mas o que eu encontrei neste mundo, dou-lhe só uma imagem, que é a imagem das igrejas de Goa, absolutamente, totalmente forradas de inscrições funerárias. Na Índia, então, quando digo a Índia, enfim, sim, na Índia, na Ásia em geral, há coisas incríveis e muitas delas ou inéditas, ou completamente inéditas, ou com estudos já muito datados, não é? E que não tirar o potencial, digamos, com uma perspectiva muito marcada, e não retirar todo o potencial daquilo que é a epigrafia destas épocas. Portanto, eu diria que é um mundo imenso que está por fazer. Extraordinário. Parece-me que o caso da Galiza, das inscripcións latinas e romances dos séculos XVI e XVII tamén é un universo por explorar e claro, a diferencia da epigrafía romana antiga e a medieval que está máis traballada, a época moderna relativamente á epigrafía é un universo... E ainda há pouquíssimas pessoas a trabalhar nessa área. Já na epigrafia há muito pouca gente. Não é? Nós não temos uma escola de epigrafia na Universidade Nova, por exemplo. Aqui sim, na Faculdade de Letras existe. Mas não há muita gente no país a trabalhar. E as que existem estão sobretudo a trabalhar a epigrafia mais recuada. Sim. Portanto, durante o domínio romano. Também há o professor Mário Barroca para a epigrafia medieval, mas depois para a época moderna, de facto, é um vazio muitíssimo grande. Mas há muito pouco e pouco consolidado do ponto de vista académico. E lá está. E é mais uma área muito interessante de trabalho interdisciplinar. Falávamos há pouco disso. É mais uma área em que temos escrita, temos pedras, temos contextos arqueológicos, as pedras estão em edifícios, que edifícios são esses, construídos com que propósito? Portanto, repare, língua, história da arte, arqueologia, história, enfim, toda uma série de áreas que se cruzam. É um projeto extraordinário esse que há um mundo para fazer. Em Cabo Verde, nas últimas escavações que nós fizemos foram na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, que é uma das primeiras igrejas da Cidade Velha, da Ribeira Grande de Santiago, portanto a primeira cidade de Cabo Verde, das primeiras cidades, a primeira cidade europeia na zona tropical. Tinha um manancial extraordinário que nós, aliás, fizemos um levantamento. Essa é uma coisa que gostaríamos de publicar. Mas é um caso, não é? É um caso em muitos realmente de uma vastidão de área de trabalho e com muitas possibilidades em termos da informação que se pode extrair, não é? Agora estamos na reta final da entrevista. Proponho ollarmos para o futuro, pensando nos futuros investigadores, nos máis novos. Desde a súa experiencia investigadora, que outros temas ou campos de traballo lle parecen especialmente relevantes? Para pegar. Bom, vou dar uma de Velho do Restelo. Ou seja, e pegando naquilo que eu dizia há pouco, não ir para o espetáculo. Eu acho que nós, se queremos ser sérios, não podemos... Há uma parte da vida... parte da vida contemporânea que é a parte do espetáculo, não tem problema nenhum, não há nenhuma questão com isso, com os highlights, com as coisas que aparecem de grande dimensão, com as grandes descobertas, não há problema com isso. Mas eu acho que é muito importante que os novos investigadores, eu procuro incutir isso, às vezes com alguma reação. Qual é o objetivo? Para que é que aqui estamos? Não é? E sobre isso já fomos falando. Para que é que aqui estamos? E isso parece-me que não estamos aqui para aparecer na primeira página do jornal. Isso definitivamente. Porque quando nos votarmos a isso, acho que nos estamos a condenar, não é? Portanto, acho que nos estamos a condenar e estamos a condenar enquanto ciências sociais e humanas, não é? É só arqueologia.
Portanto, eu acho que nós temos que, isso é aquilo que eu transmito aos alunos que vou tendo, portanto, e depois, se quiser, mais uma para velho de Restelo, que é muito importante, se nós somos investigadores da memória, é importante não esquecer o que foi escrito atrás de nós. Há também uma tendência da investigação contemporânea que é do plim, apareceu uma coisa assim do inventei. Toda a gente tem que inventar uma roda nova. Não, a roda já foi inventada. Mas agora podemos, enfim, pôr-lhe um prego diferente, uma curvatura, um motor associado, mas a roda já foi inventada. Não vale a pena apresentar-se como inventores da roda. E, portanto, é também essa humildade que eu vou também transmitindo aos alunos, uma necessidade de que quero estudar este tema, muito bem, tens que ler isto, e não é só o que está na internet. Haverá tempo em que tudo estará digitalizado, em que tudo está, mas não é esse ainda o momento, e, portanto, essa falta de memória que os investigadores muitas vezes têm quando estão a produzir memória, quanto a mim, é absolutamente contraproducente. Quanto aos temas propriamente ditos, eu acho que é muito importante para a arqueologia, vou falar na arqueologia, é muito importante que esta arqueologia dos períodos mais recentes tenha mais difusão. Ou seja, nós temos grandes escolas que trabalham a arqueologia do período pré-histórico, do período clássico. Eu acho que é muito importante que se trabalhem as épocas mais recentes, o período medieval, o período moderno. Por exemplo, a própria arqueologia islâmica, da presença islâmica em Portugal, perdeu muita força. Teve muita força nos anos 70 e 80, ainda 90, e agora, recentemente, perdeu força. Acho que é importante que essas áreas sejam desenvolvidas por uma razão prática e por uma razão teórica. Uma razão teórica é porque está tudo por fazer. Uma razão prática é que a arqueologia neste momento está muito ligada às obras que se fazem nas cidades históricas e nos grandes empreendimentos, e muitas das vezes aquilo que se descobre nessas escavações são os períodos mais recentes. E, portanto, aquilo que mais existe por trabalhar são precisamente os períodos mais recentes. E como há falta de gente a trabalhar esses períodos, muitas das vezes essas áreas ficam por trabalhar. É um dos grandes dramas da arqueologia, portuguesa e espanhola também, é que se está a escavar muito e se está a estudar pouco. Ou seja, repare, inicia-se o processo daquilo que é, em princípio, a prática arqueológica, que é fazer a escavação, e depois tudo é arrumado num armazém e aquilo para que serve a arqueologia, que é reconstituir as sociedades do passado, não é feito. Esse é um grande drama da arqueologia ibérica. E que tem a ver com o estudo, sobretudo, destes períodos. Por último, em termos de temas, é uma coisa que eu também costumo dizer sempre aos alunos, abrir horizontes. Não fiquem não fiquem fechados na paróquia. Façam, se possível, sempre lhes digo isto, não é? Porque de ensino tendencialmente gratuito vamos tendo cada vez menos. Mas, lhes digo, na medida das vossas possibilidades, não fiquem fechados na paróquia, não fiquem fechados sempre na mesma universidade. Não quer dizer que não possam ficar, eu fiz toda a minha formação na Universidade Nova, mas se lhes apetece, se querem trabalhar um tema que é trabalhado mais noutra universidade, vão para outra universidade. Porquê ficar fechados a estudar a região do Jota? De vez em quando tenho alunos que me perguntam, olha, eu gostava de estudar um castelo, uma fortificação. Eu, muito bem. Então vamos para a zona da fronteira, que é onde elas existem. Mas a fronteira não, que isso é longíssimo de casa. Então, não. Quer dizer, abrir um pouco horizontes, e eu acho que cada vez mais esses horizontes, na medida das possibilidades, sempre temos que destacar isso, sair mesmo do espaço português. E a cadeira que eu dou, que tem a ver com ou uma das cadeiras que eu dou, temos que dar sempre muitas cadeiras, mas uma das cadeiras que eu dou no curso de licenciatura em arqueologia tem a ver precisamente com a presença portuguesa no mundo, enfim, com a expansão portuguesa, com a dimensão colonial, digamos assim, e sempre lhes digo no início da aula, o objetivo desta cadeira, sim, é compreender o processo, a época moderna, tudo isso, mas também para vos abrir horizontes. Vocês percebam que Lisboa, Portugal, Península Ibérica, a Europa, não restringem aquilo que é o mundo conhecido, não é? Já passamos essa fase. Portanto, essa é também uma das advertências que sempre lhes faço. Damos fim à entrevista preliminar de Vidas Paralelas, Arqueoloxía,
con o noso agradecimento a André Teixeira en nome da Cátedra de Estudos Galegos da FLU. Obrigado. Obrigada.